Bom dia, amada igreja. Vim aqui passar um frio com vocês. Eu amo frio, então para mim está muito bom. Estou curtindo poder tirar os lenços do armário, casaco. Faz 3 anos que eu não uso meu casaco, viu, Lidiane? Aí agora Deus me deu essa oportunidade, né? De estar aqui com vocês e da gente poder compartilhar um pouquinho. E eu tinha no meu coração outra palavra, mas eu quero obedecer ao Espírito Santo, amém? Então ontem à noite, enquanto a gente estava aqui no congresso, o Senhor me pediu para que eu compartilhasse outra coisa, diferente daquilo que eu tinha proposto no meu coração. E, curiosamente, é um tema que tem a ver com o congresso de ontem, mas eu entendi que o Espírito quer falar com a igreja toda, não só com as mulheres, mas também com os homens, sobre todo esse tema que nós falamos no dia de ontem, amém? Então quero pedir para que você abra a tua Bíblia no Salmo 31, nós vamos ler o versículo 12 até o 15. Diz assim a palavra de Deus, Davi falando: não se lembram de mim, como se eu já estivesse morto, como se eu fosse um jarro quebrado. Diga, jarro quebrado. Eu ouço muitos boatos a meu respeito, e o terror me cerca. Conspiram contra mim, tramam tirar minha vida. Eu, porém, diga, eu, porém, confio em ti, Senhor. E digo, tu és meu Deus. Meu futuro está em tuas mãos. Livra-me dos que me perseguem sem cessar. Até aqui por enquanto. Queridos, esse é um desabafo de Davi num momento de crise. Acho que todos nós temos passado por crises. Quantos têm passado por crises nos últimos 3 anos? Vamos pegar 3 anos. Que é o tempo de formação de um discípulo, amém? Nós temos passado por crises, e Davi, se você conhece um pouco a história dele, passou por muitas crises. E aqui, nesse salmo, ao mesmo tempo que ele conta como ele está se sentindo oprimido, como ele está se sentindo cercado, atacado, injustamente, dolorido, ele diz que apesar de todas as suas dores, ele confia no amor e na bondade de Deus. Nós lemos aqui no versículo 12, ele dizendo que aos olhos dos homens, ele era como um morto. Ele era como um vaso quebrado, um jarro quebrado. Mas ao mesmo tempo, em seguida, ele diz que ele tem a esperança de que Deus cate os cacos deste vaso, restaure esse vaso e mude a sua sorte. E quem conhece a história de Davi sabe que isso de fato, que ele esperava, se cumpriu na vida dele. Isso aconteceu. Depois de muitos anos que Davi passou sofrendo, fugindo da perseguição de Saul, quando você vê o crescimento de Davi, você percebe que ele se tornou, depois daqueles anos de perseguição, que não foram poucos, estima-se que foram ali 13 anos. Às vezes em poucos meses a gente já quer desistir, mas foram 13 anos. 13 é um número complicado. 13 anos de perseguição, mas que fizeram dele um guerreiro melhor, um adorador melhor, um líder melhor, um profeta mais profundo e um homem aprovado, porque o próprio Deus o chama homem segundo o meu coração, amém? Então o que eu entendo da história de Davi é que aquilo que o feriu, o tornou mais forte em Deus. Aquilo que o machucou, tornou Davi mais poderoso e muito mais útil nos propósitos de Deus na sua geração, e muito mais valoroso como pessoa.
Então eu quero que você diga comigo: um vaso quebrado nas mãos certas se torna algo poderoso e de grande valor. E a gente precisa entender a mentalidade de Deus como Pai, porque hoje, mais do que nunca, nós temos, como seres humanos em geral, eu digo, e talvez até dentro da igreja exista essa mentalidade, de que tudo que quebra deve ser descartado. É assim ou não é? Eu sou de uma época que eu tinha aquelas bonecas da Estrela. Quem é da época das bonecas? Suzy, Barbie. Pouca gente, né? Eu tô com 50 anos, viu, gente? Mas havia um hospital de bonecas. Você não jogava fora a boneca quando ela quebrava um braço, quando caía um pedaço do olho. Você levava e restaurava uma boneca. Hoje em dia, tudo a gente descarta. Quebrou, lixo. E a gente faz isso também não só com coisas, mas a gente faz isso também com pessoas. Me ofendeu? Deleta. Me decepcionou? Cancela. Não atendeu aquilo que eu estava esperando, a minha expectativa? Não quero mais. Nos desentendemos? Divorcia. Não é assim? A gente faz isso, essa mentalidade de descarte entrou no coração do ser humano. Só que nós não somos como canecas e pratos e utensílios. Nós somos filhos de Deus. E a mentalidade de Deus não é de descarte. Muitas vezes a gente olha para uma pessoa dentro da igreja e fala: esse aí, só Deus. Querendo dizer, eu já descartei. Se Deus quiser fazer alguma coisa, mas eu já não vou investir mais. Não é assim? Porque nós não temos a mentalidade de Deus ainda formada em nós. Nós precisamos receber essa mentalidade. Porque para nós parece óbvio que o que quebrou tem que descartar. Mas essa não é a mentalidade de Deus. E graças a Deus por isso. Você pode dar graças a Deus. Porque se todas as vezes que eu tropecei e decepcionei o Senhor, Ele tivesse me descartado, meu Deus, eu não tinha durado um ano na presença de Deus. Deus não trabalha assim conosco, Deus trabalha em nós como alguém que faz uma obra primorosa a partir de cacos. E algum tempo atrás, eu não sei se você já ouviu falar, mas eu queria que, se puder... Ah, tá aqui, olha, já fizeram até uma arte. Mandei só o vaso, eles já fizeram uma arte. Não sei se vocês já ouviram falar dessa técnica de restauração de vasos quebrados. Alguém já ouviu falar disso? Ó, tem bastante gente que já ouviu. É uma técnica japonesa chamada kintsugi. Fala kintsugi. Que significa em português, carpintaria de ouro. Deus falou muito comigo quando eu vi isso. Eu vi uma imagem dessa no Google e eu falei: meu Deus, o que é isso? Eu quero entender. Fui pesquisar, fui estudar. E aí eu fiquei sabendo que, segundo essa técnica, quando uma peça de cerâmica é quebrada, em vez dos japoneses descartarem e jogarem ela no lixo, eles restauram essa peça. E essa peça restaurada, ela tem um valor muito maior do que o valor do vaso sem estar quebrado. Que loucura! Como é que um vaso quebrado e colado pode ser mais caro do que um vaso original que está perfeitinho? Fala para mim. Mas essa é exatamente a lógica de Deus. E é interessante que depois de restaurado, essa peça ela fica muito mais resistente. É muito mais difícil de você quebrá-la de novo. Depois da restauração. Eles encaixam os cacos. E por que fica mais valioso o vaso? Porque eles colam os cacos com um verniz impregnado de ouro. Não é uma cera comum, como os antigos romanos faziam
quando eles queriam nas feiras vender os vasos de alabastro, e às vezes um vaso trincava, e eles não queriam perder o vaso, então eles passavam uma cera bem discreta e colavam, e o comprador não ia perceber que aquele vaso tinha sido rachado, mas na verdade o vendedor estava enganando o comprador, porque ele não queria que ficasse aparente a cicatriz do vaso. É por isso que a palavra sincero, não sei quantos sabem, vem daí. Um vaso inteiro que nunca foi quebrado e que não foi feito uma gambiarra, ele era sine cera, sem cera. Era um vaso íntegro. O vaso que o vendedor deu uma maquiada para fingir que ele era inteiro, ele era com cera, ele não era sincero. Olha que tremendo. E isso aqui é justamente o contrário, ele quer ressaltar a cicatriz. Ele quer ressaltar a cicatriz e ele não tira a forma original da peça. Veja, o formato do vaso é o formato original. Mas quando você restaura, ele já não é mais igual ao mesmo vaso que foi feito no mesmo molde, porque as cicatrizes são particulares. Se eu jogar 2 vasos iguais no chão, eles vão quebrar em formas diferentes, em cacos de tamanhos diferentes. Então, eu posso fazer vasos iguais em série, numa máquina? Posso. Mas vaso restaurado, ele sempre vai ser único. As cicatrizes dele sempre vão ser diferentes. Estão comigo? Amém? Então, isso quer dizer o quê? Esses cacos podiam ser colados de outra forma? Podiam. Eles podiam ser colados de uma forma que dissimulasse, maquiasse, parecesse que não houve nenhuma quebra, mas eles fazem justamente o contrário. 2 Coríntios 4, versículo 7, Paulo vai dizer o seguinte: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não da nossa parte. Em tudo somos atribulados. Diga, em tudo somos atribulados. Mas não angustiados. Perplexos. Mas não desesperados. Perseguidos. Mas não desamparados. Abatidos. Mas não destruídos. E aí no versículo 10 ele diz: trazendo sempre no meu corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste no meu corpo, na minha vida, nesse vaso de barro, quebrado tantas vezes. E por que essa técnica fala tanto conosco? Porque você já deve ter percebido que ela simboliza exatamente o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Quando eu vejo isso e leio isso, eu entendo que o tesouro não só está dentro do vaso, mas o tesouro também está na restauração do próprio vaso. Amém? O meu tesouro, o teu tesouro, ele também está no valor de cada adversidade da vida que nós sofremos, todas as vezes que nós deixamos a mão de Deus tocar e restaurar. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes nós não deixamos o carpinteiro tocar e restaurar. Muitas vezes Deus quer fazer essa obra na nossa vida e nós trabalhamos duro para encobrir, para maquiar, para dizer que está tudo bem, que eu não tenho defeito nenhum, que eu não tenho nenhuma fragilidade, que eu nunca erro. E com isso, nós impedimos esse trabalho maravilhoso de ser uma verdade nas nossas vidas. Nós somos como aqueles vasos falsos vendidos na Roma antiga, com cera. Com cera. Desde criança nós somos treinados a engolir o choro, a sorrir para a foto. Eu me lembro quando eu era criança, a gente tinha uma família assim, vivia uma realidade bem triste assim, e eles gostavam muito de tirar foto, e naquela época não era celular que você podia tirar 20, era uma só, tinha que dar certo, né, na primeira, porque o filme era caro.
E o meu pai vinha me beliscando, me punha na foto e eu não queria tirar foto. Sabe o que eu fazia? Eu fechava o olho, porque eu achava que se eu fechasse o olho eu não ia sair na foto. Todas as fotos eu estou de olho fechado. E tomava, lógico, tomava um tapa, tomava um puxão de cabelo, depois quando percebia-se que eu tinha feito aquilo, né? Porque você tem que sorrir, não importa se você está triste, não importa se você está mal, sorria, mantenha a compostura a qualquer custo, esconda as suas fraquezas e assim você vai engavetando num arquivo morto, deixando para lá situações que você poderia trazer à luz na presença de Deus e que poderiam virar cicatrizes que têm uma voz. Em Gálatas 6,17, o apóstolo Paulo diz: de agora em diante, que ninguém me perturbe com essas coisas, porque eu levo em meu corpo cicatrizes que mostram que eu pertenço a Jesus. Uau! Ninguém quer ter cicatriz, irmão. Tem pessoas que preferem ficar com feridas, em vez de deixar o carpinteiro vir com o ouro dele refinado no fogo e colar os teus cacos. Muitas vezes você prefere cães que lambam as suas feridas, que digam: não, tu tens razão, bah, foi muito feio, tchê, o que fizeram contigo. Não é assim que vocês falam? Paulo está dizendo aqui, ó, olha para as minhas cicatrizes e tire suas conclusões. Ele não está dizendo olhe para as minhas feridas, ele está dizendo olhe para as minhas cicatrizes. Olhe e tire suas conclusões, se Deus trabalhou em mim ou não, se Deus me moeu ou não, se eu permaneci apesar de tudo ou não. Alguns anos atrás eu recebi uma palavra profética e aquele homem disse para mim: conte a história das suas cicatrizes. Tem pessoas que estão morrendo, que podem ressuscitar ao ouvir a voz das suas cicatrizes. E aí Deus falou comigo essa palavra. Eu entendi que cada cicatriz da nossa vida, ela é poderosa porque cada cicatriz tem uma história, sim ou não? Eu já passei por muitas cirurgias, né? E às vezes o meu filho vem: mãe, o que foi essa? O que foi essa? O que foi essa? Que foi? Cada cicatriz tem uma história. Assim são as cicatrizes também na nossa alma. Elas contam uma história. Isso significa que a cicatriz tem uma voz. Amém? As feridas não têm voz. As feridas são, na verdade, um eco. Um eco da amargura, um eco da insatisfação, um eco daquela dor que eu não deixo Deus curar. É o que eu percebo quando eu escuto algumas pessoas, que a gente vai aconselhar alguém, a pessoa diz: estou mal, estou ferido, não estou aguentando mais. E aí quando você ouve aquela pessoa, você vê que o som que sai é sempre um som de acusação, porque alguém me fez tal coisa, sempre um som de autocomiseração, querendo que a gente valide ela ficar naquela situação. É sempre um som de raiva, de indignação, ou seja, é um eco de dores da alma que estão ali. Mas não é essa a voz que o Senhor quer dar para nós como igreja nos últimos dias, queridos. Essa não é a voz da igreja de Jesus. Não é o som de feridas que estão apodrecendo, inflamadas. Quando eu vejo no Instagram, muitas vezes, cristãos e ministros, igrejas, você vê aquilo ali, que vergonha. Aquilo ali não é a voz profética da igreja. A voz profética da igreja é a voz de cicatrizes de ouro. Por onde eu andei, o que Deus fez na minha vida, essa devia ser a nossa voz, como discípulos de Jesus. Mas muitas vezes a gente vê que é um outro barulho, é um barulho de feridas contaminadas que a igreja está soltando por aí.
nas conversas, nas redes sociais. Essa voz das nossas cicatrizes de ouro, o que elas mostram? Elas mostram que nós passamos por lugares difíceis. Mas ao mesmo tempo que elas contam histórias difíceis, elas apontam para um Deus de restauração, exatamente como Davi faz aqui. Ele fala: eu sou como um vaso quebrado, mas ao mesmo tempo eu confio em Ti, Senhor. Eu digo que Tu és meu Deus e o meu futuro está nas Tuas mãos. Amém? As nossas cicatrizes provam que nós estivemos em lugares dolorosos. Não é só uma conversinha que eu estou contando para te impressionar. Eu trago em meu corpo as cicatrizes do Senhor Jesus. Eu passei por lugares dolorosos de morte, mas o carpinteiro me achou. É isso que cada cicatriz significa. Ele me achou, me colou com o seu ouro, e hoje há um poder saindo das nossas vidas que conta uma história de redenção. Isso aqui é redenção. Redenção é você pegar algo que está quebrado e você trazer de novo para uma forma que ele possa ser tão útil quanto antes de ser quebrado ou mais. Amém? Quando você olha para um vaso restaurado por Deus, você vê verdades ali. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou a rejeição, superabundou o espírito de adoção. Onde abundou a maldade, a falta de caráter, superabundou a bondade de Deus, o perdão de Deus. Amém? Então a voz de cada cicatriz que você carrega demonstra que você pode, como Davi, ter sido quebrado, ter sido machucado, ter sido injustiçado, ter sido abusado, ter sido negligenciado, mas também como Davi, esse vaso quebrado que é talvez a sua vida, pode ser restaurado pelo carpinteiro, te fazendo ser melhor do que você era antes de todos esses lugares por onde você passou. Essa voz é poderosa, essa voz que sai das cicatrizes de ouro, ouro refinado no fogo de Deus. Essa é como a voz do Senhor, lá no Salmo 29, o salmista vai dizer: essa voz ela é poderosa, essa voz é majestosa, essa voz quebra a dureza do cedro do Líbano, que é uma das madeiras mais duras que tem. Essa voz abala a sequidão do deserto. Essa voz mexe com o céu que está sobre a nossa cabeça. Amém? Essa é a voz do Senhor. E quando nós deixamos Ele fazer cicatrizes de ouro em nós, passa a ser também a voz dEle através de nós. Eu tive uma experiência muito tremenda sobre isso. Há uns anos atrás, eu estava num processo de câncer. E eu passei por uma situação muito complicada, de internação urgente e tal. Foi um negócio horrível, todo mundo achou que eu ia morrer, eu achei que eu ia morrer. Mas eu saí do hospital e falei: eu preciso contar o que eu vivi no hospital essa semana. Fiquei 3 dias internada, saí na sábado, domingo fui pregar, contar para a igreja o que tinha acontecido. E aí no final do culto uma mulher me aborda com uma cartinha ali no pé do altar, eu não a conhecia. E ela falou: pastora Sheila, o meu marido ele está no estado terminal de câncer. Ele é um homem muito, muito, muito duro, orgulhoso demais. Mas hoje, ouvindo a senhora falar aqui, eu senti no meu coração se a senhora não podia ir lá fazer uma visita para ele. Aí eu falei: olha, se ele concordar em me receber, eu irei. Eu não vou de surpresa. Mas se você falar com ele, ele disser que me recebe, eu vou. Sim. Esse homem ele é fundador do primeiro centro espírita kardecista da cidade de Santos, que é onde eu moro. Espírita, aguerrido, 74 anos, com câncer terminal, já não podia mais sair de casa. E eu estava ainda no começo do processo, então eu ainda estava com cabelo, ainda estava com um aspecto assim bem saudável, né? Só tinha feito a cirurgia, não tinha feito a químio ainda. Então eu chego lá, e ele me recebe,
E eu falo, como é que o senhor está? E ele começa a me contar, desde a infância dele. Eu falei, meu Deus, ela falou que o homem era duro, que o homem não falava com ninguém. O cara está me contando, quando tinha 5 anos de idade, começou a chorar, porque ele sempre queria ter uma bola de futebol, e o pai dele não dava bola de futebol para ele, porque não tinha dinheiro, e não sei o quê, me contando. Eu falei, meu Deus, ele tem 74 anos, que hora eu vou sair daqui? Está contando desde que nasceu. E ele falando, e falando, e falando, e falando, e falando, e chorando, e nunca me viu na vida. Eu falei, e a mulher atrás da pilastra, a mulher nem ousou ficar na sala. E ele falando, falando, aí no fim ele falou, eu só queria alguém que me mostrasse um caminho. Aí eu falei, eu vim aqui por isso. Eu vim aqui por isso. O senhor está olhando para mim? O senhor sabia que eu também estou com câncer, que nem o senhor? Quando o senhor olha para mim, o que o senhor vê? Eu perguntei para ele. Ele falou, teu espírito está vivo, o meu não. Olha, gente, surreal. Aí eu falei, a única diferença entre eu e o Senhor é uma pessoa chamada Jesus. O senhor quer aceitar Jesus na sua vida? Aí ele falou, o que eu tenho que fazer? Aí eu falei, nós vamos orar, eu vou ajudar o Senhor a orar e depois eu vou orar pelo Senhor. E nós oramos, ele repetiu a oração comigo, aí eu falei, não sei se vai morrer, já botei a mão na cabeça dele, já comecei a, expulsei, porque eu falei, meu cara, a vida inteira, recebendo Espírito, ministrando passe, já pus a mão, já orei, e quando eu orava por ele, eu tive uma visão dele com muitos rolos, tipo um pergaminho, e ele segurando esses rolos. Aí a gente acabou de orar e ele ficou um tempão assim de olho fechado. E eu parei de orar e ele assim, o que é isso que eu estou sentindo? Eu falei, é a presença de Deus. E o semblante dele mudou, assim, foi imediato. E aí eu falei, olha, eu tive uma visão com o Senhor agora. Enquanto a gente estava orando, eu vi o Senhor apegado em muitos pergaminhos, e pergaminho na Bíblia significa conhecimento. O senhor vai ter que voltar a ser uma criança agora, o senhor vai ter que abrir mão de todo esse conhecimento do Espiritismo, para começar a conhecer o Senhor Jesus. O senhor está disposto? Um quarto inteiro, porque os espíritas leem muito, né? Porque eles psicografam e escrevem muitos livros, né? Um quarto inteiro, assim, uma biblioteca, eu vou tirar tudo, eu quero conhecer Jesus. E ali, meu irmão novo começou a caminhada dele com o Senhor. Um dia a esposa dele, ele não podia sair de casa, nunca pôde ir na igreja. Eu ia lá visitá-lo, né? Falei, eu vou vir aqui, eu vou visitá-lo. E um dia ela me ligou, ele está chorando muito, eu não sei o que fazer, ele não consegue falar. Aí eu fui lá, ela, você pode vir aqui? Posso. Eu cheguei lá, o que está acontecendo com o senhor? Ele falou, eu fiz muita coisa errada, não sei, eu não consigo parar de chorar. Eu falei, mas isso é o arrependimento que o Senhor está trazendo sobre a tua vida. Glória a Deus por isso, Deus está te limpando, Deus está te convencendo. E não falava com os filhos, tinha rompido com os filhos. Eu falei, meus filhos não me querem. Eu falei, mas o Senhor é o Pai, vai atrás deles. No reino do Espírito não tem quem está certo e quem está errado, tem aquele que entendeu e aquele que não entendeu. Se o Senhor entendeu, vai atrás. Aí ele foi atrás do filho. Então, foram 9 meses que ele durou. Foi uma gestação e o Senhor recolheu. Mas foi através de uma mazela minha, um câncer, que eu consegui acessar aquele homem que estava ali nos últimos dias de vida. Está entendendo? E às vezes a gente não entende isso, que a ferida nossa, porque para mim aquilo nunca ficou uma ferida aberta. Eu recebi com... Tipo, cara, se Deus entende que eu tenho fidelidade suficiente para passar por isso, amém, né? Então foi uma ferida que logo virou uma cicatriz, e por isso que eu fui lá na casa dele. Se eu tivesse revoltada, questionado a Deus, eu não iria para tentar ministrar uma pessoa que estava morrendo de câncer, porque seria uma hipocrisia da minha parte, né? Se eu não estivesse aceitando a minha situação, eu ia falar o quê para aquele homem? Vamos chorar junto e jogar cinza na cabeça, né? Mas porque aquilo para mim era uma questão já cicatrizada. Eu vou passar pelo processo físico, mas o meu espírito, eu já entendi que Deus vai cuidar de mim.
E eu vi essa situação. Então vocês estão entendendo o poder que tem uma cicatriz na nossa vida, de algo que Deus fez no nosso espírito. Assim como Jesus também, que é o nosso modelo maior, ele foi ferido, ele foi moído, né? Isaías 53 fala que Deus se agradou de moê-lo. Moído, rejeitado. Imagina, todo mundo falando, nossa, esse cara deve ter pecado muito para ter passado por essa situação. O único que nunca pecou na face da terra, e ele passando ali com a cruz, e as pessoas falando, nossa, o que esse cara aprontou para estar vivendo isso? É assim que as pessoas olham para nós. Eu ouvi isso, quando eu tive câncer, um membro da minha igreja falou, você é muito dura, por isso que você está assim. Eu falei, é porque eu não te deixo pecar em paz, né, irmão? Tudo bem. Jesus é o nosso modelo. E ele passou por tudo isso. E a Bíblia diz que o discípulo não é maior do que o seu mestre. Nem o servo é maior que o seu senhor. Às vezes nós queremos ser melhores que Cristo. A gente não quer tomar nossa cruz. A gente não quer passar por aquilo que ele passou. Mas ser discípulo é ser imitador. Ser discípulo é estar disposto a passar dentro da nossa realidade, pelo processo de ser moído e restaurado e glorificado, porque foi isso que aconteceu, e é por isso que o poder dele permanece para sempre, amém? O ouro de Deus em nós nos faz mais forte do que as nossas adversidades. O ouro de Deus em nós tem muito valor. Valorize o poder das suas cicatrizes. Valorize. Senhor, me achou fiel para passar por isso? Glória a Deus. Glória a Deus por isso. A voz de feridas abertas, que ecoam, murmurando contra Deus, elas têm que acabar na nossa vida. E a voz das cicatrizes tem que começar a falar alto. Amém? Através de nós. Em Isaías 54. Vou abrir aqui. Em Isaías 54, ele fala sobre a glória da restauração de Jerusalém. Nós sabemos que a Jerusalém é chamada no Antigo Testamento de menina dos olhos de Deus. E hoje a menina dos olhos de Deus é a igreja. Amém? A pomba, a menina dos olhos é a igreja, é a noiva. E esse texto de Isaías 54, ele é muito interessante porque ele fala da glória da restauração. Ele fala de momentos em que o Senhor deixou Jerusalém. Mas depois ele diz, o profeta Isaías, no versículo 10. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas desapareçam, o meu amor por você permanecerá. A aliança da minha bênção jamais será quebrada, diz o Senhor, que tem compaixão de você, que foi açoitado por tempestades, aflito e desolado. Eu te reconstruirei com pedras preciosas e edificarei teus alicerces com safiras. Sabe o que ele está falando aqui? Você está em obras. Você está em obras. Diga, eu estou em obras. Não deixe feridas que estão em processo de cura falarem mais alto a sua vida do que a voz de Deus. Deus é fiel para completar essa obra de restauração na tua vida. Fale daquilo que Ele já fez. Se tem coisas ainda que estão em andamento, espere. Mas fale daquilo que Ele já fez.
A sua história é útil para alguém. Não esconda a sua história. Eu fico chocada em ver pessoas que têm testemunhos tremendos de livramento, de reconciliação de casamento, de restauração de identidade e não falam. Ai, porque o que vão pensar de mim se eu falar que eu fui gay, se eu falar que eu fui prostituta, se eu falar que eu fui divorciada e que Deus restaurou meu casamento porque o meu marido tinha me traído e eu perdoei, eu não quero que as pessoas achem que eu fui tonta. Gente, se Deus nos restaurou, nós temos obrigação de deixar a cicatriz falar. Porque isso justamente é ser mais que vencedor. Ser vencedor é deixar Deus me restaurar. Mais que vencedor é usar essa cicatriz para falar e ajudar a restauração na vida de outros. Isso é ser mais que vencedor. Eu venci, mas eu não quero que ninguém saiba, porque eu não sei se vão ter preconceito. Às vezes acontecem essas coisas. Aconteceu uma coisa curiosa comigo há 15 dias atrás. Eu nunca fiz nenhum casamento, cerimônia assim, eu faço no culto só, mas cerimônia mesmo, com festa, eu nunca tinha feito, sempre meu marido que faz. Mas ele estava viajando e um casal pediu que eu fizesse, e eu falei, ok. E um dia, 2 dias, 3 dias antes do casamento, vem a mãe da noiva no culto. Ai, pastora, eu estou tão feliz que você vai fazer o casamento da minha filha. Tal. Eu falei, também, uma honra para mim e tal. Ela, ai, estou orando pelo meu marido. Eu, ele não vem na igreja, né? Eu sei que ele não vem na igreja, mas não sei o motivo. Você sabe, né, pastora? Eu falei, eu sei que ele não é membro, mas eu não sei por que. Ela é por causa da senhora. Eu falei, não. Ela é. Há 20 anos atrás você deu seu testemunho. Ele ficou horrorizado. E ele falou, eu não tenho pecado. Eu não vou frequentar num lugar que tem gente assim me ensinando o que fazer. Eu falei, meu Deus, você podia ter me contado isso daqui a 2 semanas. Mas eu falei, amém. Deus permitiu que justamente eu estivesse ali fazendo o casamento da filha dele. Entende? Poderia, falo meu testemunho assim abertamente. Por quê? Porque eu sei que tem pessoas que estão morrendo com feridas que não têm coragem de falar. Toda vez que eu dou meu testemunho de abuso, toda vez vem pessoas com 50, 60 anos de idade chorando. Eu nunca falei para ninguém. Falei, não é possível, você está há 60 anos sofrendo com abuso sexual da infância, não é possível. Mas a coragem que a voz da minha cicatriz, ao falar do que Deus fez na minha vida, porque se Deus fez aqui, faz aí, irmão. Mas se eu não falar, se eu me calar, essas pessoas vão continuar ali no banco falando, mas o meu caso é muito pior. Ninguém tem um caso igual ao meu. O meu caso não tem jeito. E é mentira. É mentira. Amém? Existem pessoas que estão esperando ouvir a tua cicatriz falar, meu irmão. Minha irmã. Existe gente esperando a voz da tua cicatriz. Muitas vezes não vai ser uma palavra do púlpito, vai ser a voz da tua cicatriz no teu trabalho, na tua família, na tua vizinhança. Ele disse aqui, eu te restaurarei com pedras preciosas e edificarei os teus alicerces, os teus fundamentos, diga fundamentos, com safiras. Gente, fundamento é aquilo que não aparece, aquilo que fica debaixo da terra, sim ou não? Ele está dizendo que até aquilo que não é aparente, que são os fundamentos da tua vida, Ele vai refazer de forma preciosa. Então Ele vai mais a fundo. O valor não está só nas cicatrizes que todo mundo vê. O valor também está naquilo que você está construindo no teu secreto com Deus. Os alicerces, crescendo para baixo. Crescimento no reino é crescer para baixo. É raízes mais profundas, é alicerce mais sólido, onde ninguém vê. Amém? Para cada dor curada há um valor. Para cada dor curada há um ouro. Para cada dor há uma glória prometida.
Ele diz aqui no versículo 13 ainda, de Isaías 54, ensinarei os seus filhos, e eles terão grande paz. Teus filhos terão paz, você terá paz. Paz não significa que tudo vai ser perfeito. Paz significa que você estará no centro da vontade de Deus, e que você vai poder apresentar suas cicatrizes com alegria, sem vergonha, sem querer ocultar. Você vai deixar que as tuas cicatrizes falem sobre aquele que cura. Para quem está desfalecendo, para quem está morrendo, para quem está desesperado, para quem está largando sua família. Amém? A paz é uma promessa para quem abraça a restauração. Diga, a paz é uma promessa para quem abraçou a restauração. Por quê? Porque significa que as feridas não são sentenças. Feridas parecem sentenças fora da presença de Deus. Mas na presença de Deus, Jeová Rafá é Deus que cura. É o Deus que vem com a sua palavra e sara os quebrantados de coração, como diz o salmista. Um Deus que é poderoso para transformar cada ferida que estava gerando morte numa cicatriz que tem uma voz poderosa. Um Deus que é capaz de remover não só a dor, mas de remover também a vergonha. Quando eu falo dos meus testemunhos, das coisas vergonhosas que eu fiz, eu não tenho vergonha, porque isso mostra quem Deus é. E eu não posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido, daquilo que eu tenho vivido, porque tem pessoas esperando para ouvir o evangelho prático, a palavra aplicada na vida de alguém. E você também precisa fazer isso. Amém? Quero ler aqui para a gente encerrar o Evangelho de João, capítulo 20, do 19 ao 31. Ao entardecer, se o pessoal do louvor quiser subir, pode subir, tá bom? Ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com portas trancadas por medo dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse: paz seja com vocês. Enquanto ele falava, mostrou as marcas nas mãos e no lado. E eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Mais uma vez ele disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então ele soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados. Se vocês não perdoarem, eles não estarão perdoados. E um dos 12, Tomé, não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles. E eles lhe disseram: nós vimos o Senhor. Tomé, porém, respondeu: eu não acreditarei se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos e não puser meu dedo nelas, e não puser a minha mão na marca do lado. 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente, e dessa vez, Tomé estava com eles. As portas de novo estavam trancadas, mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles. Paz seja com vocês. Então disse a Tomé: ponha seu dedo aqui, veja as minhas mãos, ponha a sua mão na marca, ponha a sua mão na cicatriz, não seja incrédulo, creia. Meu Senhor e meu Deus, disse Tomé. Então Jesus lhe disse: você crê porque me viu. Felizes são aqueles que creem sem ver. Os discípulos de Jesus viram ele fazer muitos outros sinais, além dos que estão registrados nesse livro. Mas estes sinais estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que vocês, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Amém? Ele voltou para mostrar a cicatriz. Ele foi ferido, ele foi moído, ele foi rejeitado, mas ele voltou para mostrar a cicatriz.
para que aqueles discípulos pudessem crer e espalhar essa boa nova. Para que aqueles discípulos não temessem, para que aqueles discípulos tivessem paz. Paz. Por tocarem, por verem cicatrizes que falavam do poder de Deus. Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, queridos. Ele é o mesmo. Da mesma maneira, o mesmo modelo que Ele teve de fazer para mostrar o poder de Deus, da sua ressurreição, o Espírito de Jesus está sobre nós. Nós precisamos deixar com que dessas feridas que a vida nos fez, que pessoas ocasionaram, ou que nós mesmos, pelos nossos pecados, causamos feridas em nós. Nem tudo são os outros. Tem feridas que nós mesmos criamos, porque pecamos e insistimos naquilo. Mas nós somos responsáveis em permitir, em nos render e permitir que o Senhor venha com o ouro dele e comece a colar esses cacos de novo. E comece a fazer com que a nossa vida fique inteira, mas com as marcas que apontam para o poder de Deus em nós. Amém?